Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo de desconstrução de personagens da série A Maldição da Mansão Bly. E dessa vez nós vamos falar do Peter Quint, um dos personagens mais enigmáticos, diga-se de passagem, de toda a série, e vamos explicar algumas questões sobre ele. Então desde já eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito e vamos começar esse vídeo. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. Antes de mais nada, galera, vamos começar a explicar as diferenças entre esse Peter Quint da série e o Peter Quint do livro. O Peter Quint é, diga-se de passagem assim, um sócio ali do Henry Wingrave, que é o tio das crianças. Ele trabalha para ele. E ele meio que fazia algumas coisas meio que erradas, meio não, completamente erradas ali na mansão, sem que ninguém desconfiasse. No livro, o Peter Quint é descrito como um homem muito formoso, até que ele seduziu a Miss Jessel e acabou dando no que deu. O interessante, galera, é que no livro não fica 100% claro a forma que o Peter Quint morreu. É tanto que quando a preceptora chega na mansão e ela tem essas primeiras visões do Peter Quint, quando vê ele na torre, quando vê ele na janela, e da mesma forma que foi no filme Os Inocentes, ficou bem explícito, mas nem no livro e muito menos no filme não ficou muito bem explicado a forma que o Peter Quint morreu. Então, falando assim de perfil, eu posso dizer que o perfil, a descrição que foi feita do personagem Peter Quint no livro A Volta do Parafuso realmente faz jus ao personagem da série interpretado pelo Jack Oliver Cohen, que foi muito bem interpretado por sinal. No filme dos Inocentes, o personagem do Peter Quint aparece muito pouco. No livro ele aparece bem mais, só que as poucas vezes que ele aparece causa aquele impacto, como o momento que a senhora Giddens vê ele pela janela, ou até o momento clássico quando ele está meio que possuindo o Miles, que aparece ele ali na janela e o Miles está do lado de dentro da casa. Então aqui na série a gente teve uma construção bem melhor do arco desse personagem. Desde o começo a Hannah não se picava muito com o Peter Quint, até que um momento ela flagrou ele roubando um colar ali das coisas dos Wingrave. E ele falou que não, que foi o Henry que pediu e não sei o que, mas a Hannah já imaginava que ele era uma péssima influência, já não gostava dele muito antes da Rebecca Jessel chegar na mansão. Depois que a Rebecca Jessel chegou, que foi logo depois que os pais das crianças faleceram e tal, ele começou a ganhar ela aos poucos. Através da sua sedução, através da sua lábia, ele começou a conquistar aos poucos a Rebecca Jessel. E a Jessel estava ficando muito apaixonada por esse cara. E no livro também descreve mais ou menos dessa forma, apesar de que a personagem da Jessel no livro não é muito bem explorado. E no filme, muito menos. No filme, as únicas aparições da Rebecca Jessel é ali no lago, quando a Flora ou a senhora Giddens vê ela. Aqui a gente teve episódios, 2 episódios na verdade, que contam a história isolada do Peter e também da Rebecca Jessel. Eu não vou fazer um vídeo só da Rebecca Jessel, galera, porque ela já está incluída aqui em toda a trajetória do Peter Quint. Então esse amor que o Peter Quint estava começando a sentir pela Jessel se tornou um amor tóxico, um amor obsessivo. É tanto que uma analogia muito legal que a Hannah fez sobre ele é que ele é como se fosse uma armadilha de cola. Ou seja, aquelas ratoeiras colantes que quando o rato pega, ele acaba saindo, só que meio que alguma parte do rato fica dentro da armadilha. Ela usou esse exemplo, porque na verdade ele é como uma armadilha de cola. E a gente pode perceber que ele tem uma obsessão muito grande pela Jessel. É tanto que tem um momento, uma cena lá que o Owen tá dando umas massas ali de bolo para todo mundo provar, e ele viu aquilo, viu ele dando um pouco de massa pra Jessel experimentar, e ele ficou com muitos ciúmes, falando que não sei o que, e começou a tirar satisfações com ela.
e era uma coisa muito obsessiva. E a Hannah já estava sentindo que isso ia dar muito mal. É tanto que lá no episódio 5, que foi o episódio da Hannah, o altar dos mortos, a gente viu que a Hannah conseguiu entrar na memória ali da Jessel, que foi na noite que o Peter Quint saiu dali e acabou dando de cara com a Mulher do Lago. Antes disso, ele tinha prometido para Jessel que eles iriam fugir, que eles iam para os Estados Unidos porque ele tinha algum dinheiro extra e que depois ele ia voltar para buscar ela. E foi nesse dia, no corredor, que as crianças estão ali, que a Mulher do Lago aparece e leva o Peter Quint. E é nesse momento que o Peter Quint, sem querer, descobre que ele meio que tem o poder de falar através do Miles. Ou seja, se ele tocar no Miles, ele entra dentro do Miles e o Miles meio que vira um receptáculo para ele. Depois que supostamente o Peter Quint fugiu aos olhos do pessoal ali da mansão, que até o policial começou a investigar e descobriu que ele na verdade era um ladrão que tinha chegado a roubar, se eu não me engano, 250 mil libras ali dos Wingraves. Então a Jessel começou a ficar de uma certa forma bem depressiva, até que chegou o momento que ele apareceu para ela ali no quarto que era do casal Wingrave, aquele quarto que é proibido, a gente pode dizer assim. Então ela ficou pé da vida, nossa, você sumiu, você me abandonou e tal. E naquele momento que ele fala para ela que na verdade ele está morto e que ele estava procurando uma maneira de poder se comunicar com ela e não conseguia. Então ela não podia tocar nele de jeito nenhum e foi uma coisa assim bem complicada. Ela queria porque queria ficar com ele e obviamente ele também queria ficar com ela. Só que aí vem a questão, será se ele realmente estava apaixonado pela Jessel ou é apenas alguma obsessão maluca, algum devaneio da mente dele? Então, isso não ficou 100% claro, mas eu acredito que no começo ele realmente tinha essa obsessão, essa paixão tóxica e muito escrota, mas depois que ele morreu, que ele foi levado pela Mulher do Lago, alguma coisa no interior dele começou a moldar. Porém, ele tomou uma atitude o tanto que egoísta, porque ele queria ficar com a Jessel para sempre e ele enganou ela para ela fazer alguma coisa. É tanto que antes ele tinha dito que ele não pode sair da propriedade de Bly, porque obviamente ele está preso por conta do poço gravitacional criado pela Viola. Então ele até tentou entrar no corpo da Jessel para a Jessel sair, só que não deu certo. Então ele falou para ela: existe uma forma da gente ficar junto, mas você precisa confiar em mim, você confia em mim? E ela, iludida, apaixonada, coitada, acabou acreditando nele. O que acontece? Ele entrou no corpo dela e fez com que ela se afogasse no lago. E foi até a Flora, coitada, que encontrou o corpo dela ali no lago. E realmente eles ficaram juntos, mas não era da forma que a Jessel queria. Teve um pano de fundo ali sobre a história do Peter Quint que foi abordado apenas aqui na série, que a gente não viu nem no livro e nem no filme, que eu achei bem interessante, mas ao mesmo tempo ficou um pouco subentendido e não ficou explicado 100%. Naquele momento que o Peter Quint entrava em devaneios e ficava absorto nas memórias, e toda vez ele voltava para a mesma memória da mãe dele batendo na porta, ele atendendo, ela entrando e falando um monte de coisas. E hora e outra voltava sempre para essa mesma cena, só que sempre tinha alguns acréscimos, igual aquela cena da memória da Hannah com o Owen. E na última vez que houve esse retorno dessa memória, ele acabou falando um monte de coisas em relação ao pai dele. Ficou muito subentendido, mas o que deu para pescar mais ou menos ali pelos diálogos dele com a mãe dele é que, creio eu, que o pai dele fazia atrocidades horríveis com crianças. E que ele era supostamente uma dessas crianças que chegou a ser molestadas pelo pai. Isso, galera, ficou muito subentendido, não ficou 100% claro, mas eu acredito que sim, porque ele chegava a confrontar a mãe dele falando: como que você permitiu que ele fizesse isso com aquelas crianças, como que você permitiu que ele fizesse aquilo comigo. Por isso que ele tem esse trauma tão forte do pai dele. Então eu acredito que em algum momento da infância o Peter Quint chegou a ser molestado pelo pai, ou sexualmente
ou verbalmente ou de alguma outra forma. E no final da série a gente teve aquele plano muito egoísta do Peter de entrar no corpo das crianças, ele entrar no corpo do Miles e a Jessie entrar no corpo da Flora, para eles permanecerem no plano terrestre para sempre. Ou seja, o Miles ia deixar de ser Miles, a Flora ia deixar de ser Flora. Eles até amarram ali a Dani, aquela coisa. A Jessie pede pra Flora fingir que ela entrou no corpo dela pra tirar de lá. O Peter, com certeza, ele consegue entrar no corpo do Miles, mas depois que acontece toda aquela questão que eu já expliquei nos vídeos anteriores, que eu não vou enfatizar aqui novamente, quando a Dani convida para a Mulher do Lago entrar no corpo dela, a maldição é desfeita. Então todas as almas que estavam ali na Mansão Bly foram libertas. Então a gente pode dizer assim que depois que isso aconteceu, depois que a maldição foi quebrada, todas as almas acabaram sendo libertas desse poço gravitacional e por fim o Peter Quint e também a Rebecca Jessel pôde, digamos que, descansar, juntos ou não. Aí vem a pergunta, o Peter Quint era o vilão da série ou não? Então, eu posso dizer que ele tinha sim algumas atitudes vilanescas e até egoístas. Mas dizer que ele era um vilão de fato, eu creio que não. Eu acho que até a Mulher do Lago, por mais que ela tenha feito tudo isso, ela também tinha um motivo. Egoísta, talvez, mas ela também tinha motivos. O mais interessante nessa série é que todos os personagens ali, por mais coisas erradas que eles fizessem, eles tinham um motivo, tinham um propósito e uma boa parte deles acabaram se redimindo e se arrependendo no final. Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente está retornando aqui com mais vídeos de desconstrução de personagens da série A Maldição da Mansão Bly. Se eu não me engano, vai ter, eu acho que mais 3 vídeos, beleza? E fora de outras séries que eu também estou comentando. Então, se você é novo aqui, por favor, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Um beijão e até a próxima. You know I'm a dreamer.